Então eu vou continuar hoje com o assunto a igreja é o corpo de Cristo. Então neste assunto eu quero tratar dois aspectos. Jesus como pão e o homem cósmico. Então nós vamos examinar João 6 de novo. Então nós vamos, como sempre, tratar a Escritura com a palavra de Deus. E tem autoridade, né? Não é como qualquer outro livro. Não. Um livro especial. Um comentário falou que é o maior tesouro da raça humana, preservado milagrosamente, confirmado com muitos fatores, né? Então nós podemos ter este privilégio de ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Então neste capítulo 6 do Evangelho de João, primeiro ele multiplica os pães, né? Multiplica os pães, como está registrado nos outros três evangelhos. Depois ele passa para outro assunto. Mesmo o assunto de pão, mas com outro aspecto. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. E perguntaram: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus, só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá
por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais que comerem o maná e morrerem. Quem comer este pão viverá para sempre. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, vemos esta passagem, várias dicas como ele está querendo dizer, né? Porque ele fala, ele vive pelo Pai, né? Então, é para nós comer dele para viver por ele, né? Ingerir ele vive pelo Pai, então nós podemos viver pelo ingerir a carne e o sangue dele, né? Fazer parte de nós, Jesus, como pão. E também ele fala no fim, essas palavras são espírito e vida. Isto mostra que ele, como nós podemos entender essa palavra. Só podemos entender a palavra de Deus pelo Espírito, né? E entendendo pelo Espírito é vida eterna. Eu queria falar um pouco sobre, ele separa, né? Carne e sangue. Então, meus pensamentos sobre isso, né? Precisa separar carne e sangue porque ele morreu. Para comer dele, ele precisa morrer, né? Então, ele morrendo, podemos comer dele. Então, separando carne do sangue, tem várias razões, né? É que ele morreu. O sangue representa a morte dele. E também na tradição, na palavra da lei dos judeus, não pode comer sangue de jeito nenhum. Porque fala em Levítico, a vida está no sangue. Então é simbólico do sangue do Cordeiro de Deus, mas não só simbólico, mas é carne do animal, né? Então não pode comer sangue do animal. Então não podemos comer sangue do animal, porque a vida está no sangue. Não podemos participar da vida do animal, porque somos homens na imagem de Deus e não somos animais. Os espíritos comem sangue para receber demônio. Mas o demônio vem através de comer o espírito do animal, né? E várias outras coisas, eu não entendo muito, né? Mas na lei de Deus, para o povo dele, não pode comer sangue, porque a vida está no sangue e o sangue é do animal. Também, separando o sangue da carne,
eu sinto que representa as 3 testemunhas. As 3 testemunhas são água, espírito e sangue, né? Então, temos o sangue separado, né? Separado das outras 2 testemunhas. É importante. E na própria ceia tem pão e vinho, né? Vinho representa o sangue, um testemunho. E o pão representa os dois testemunhos, né? Porque temos trigo com a palavra e óleo com o Espírito. Isso é coisa interessante, né? Mas não como teoria, mas como a prática em nossa vida. Temos 3 testemunhos: palavra, Espírito e comunhão. Eu creio que o sangue representa comunhão, porque é a vida e circulando no corpo que ingere palavra, pão e oxigênio do Espírito. Agora nós vamos passar para Coríntios 11. Todo mundo pegou que o sangue natural leva alimento e oxigênio, que é a palavra do Espírito, nosso corpo natural. O sangue no corpo natural leva alimento e oxigênio, palavra e o Espírito. E nós cremos firmemente que se temos palavra só, não é suficiente. Tem palavra e Espírito, ainda não é suficiente. Precisa comunhão para integrar no corpo a palavra e o Espírito circulando, participando. Então a vida está no sangue porque leva todos os nutrição e oxigênio, né? E também tira impurezas pelo sangue também. Então, Deus criou o corpo para mostrar o plano dele, né? Nós vamos entrar nisso mais depois. Precisamos comer da carne e beber do sangue para ter vida eterna. Então, nós vamos falar sobre a mesa do Senhor. Mas eu queria dizer, né, porque precisamos ter vida eterna através de comer de Jesus. Mas não é só na ceia que podemos comer, né? Se tivesse ingerindo só Jesus na ceia, precisamos de comer a ceia todo dia, pelo menos, né? Muitas vezes, né? E os católicos têm missa todo dia, toda ocasião, forma tudo, né? Então ele está crendo que a Eucarista é comer literalmente de Jesus, né? Mas nós podemos entender que essas palavras são vida, são espírito, e precisamos de comer Jesus momento por momento, mas a ceia representa esta verdade, mas só estimula esta verdade, né? Mostra a verdade importante, mas não podemos só ter vida eterna através da ceia, né? Mas através de comer da carne e beber do sangue. Tem pergunta? Estamos investigando isso, né? Precisamos entender muito mais. Mas eu só queria frisar isto porque não é transubstanciação e não é símbolo, né? Tomando a ceia, mas é uma revelação da palavra de Deus. E a ceia é para renovar, lembrar no Espírito esta revelação. Renovando esta revelação, podemos comer
da carne, beber do sangue e ter vida eterna todo momento. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Então, uma certa tradução em inglês fala: este é o meu corpo que é partido por vós. E no grego varia conforme os manuscritos, né? Um manuscrito fala que é partido por vós, outro fala não. Então, esta coisa é misteriosa, eu não sei o que aconteceu lá, né? Mas eu sinto que não tem sentido de falar este é o meu corpo que é para vós. Me está faltando alguma coisa. Partido por vós, porque está partindo o pão. E Jesus ia partir o seu corpo, porque ele vai morrer, né? Então, ele está partindo o pão como ele foi partido. Falando, isto é o meu corpo que é por vós, parece esqueceu uma palavra, tirou uma palavra importante. Então, isto é a minha opinião. E alguns manuscritos em grego falam partido, outros não. Algumas traduções em inglês falam partido, outros não. Então, podemos escolher. Mas o Espírito Santo vai revelar conforme nosso entendimento e necessidade, né? Não podemos brigar sobre palavras, mas podemos buscar a Deus, né? Então, eu sinto que o Espírito Santo está querendo dizer: este é o meu corpo que é partido, porque está partindo, ele vai morrer, né? Não podemos comer de Jesus sem ele morrer. Ele... No original está partido? Não, estou falando, Elenir, que eles têm discussões, controvérsias sobre o original. Que os scholars, estudiosos falam, eles têm vários manuscritos. Não temos o original. Nós temos manuscritos, vários manuscritos. Alguns manuscritos consta que é partido no grego. Outros não. Algumas traduções em inglês que eu uso, fala o King James, né? Parece mais certo para mim, né? Fala partido, mas outros não, mais moderna não. Então parece alguma coisa que não quer dizer partir, não sei exatamente, né? Deixou, né? Então, mas ele foi morto, né? E ele partiu o pão. Não podemos comer do pão sem partir, né? Porque é coletivo, né? Esta refeição é coletiva, né? Partir. Sempre fala o partir do pão. Interessante, partir do pão. Um só pão, partido. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de mim quer dizer, deve continuar fazendo isso, né? Fazendo isto, está em memória de mim. Então, instituiu esta ordenança. Ele instituiu duas coisas. Batismo, vai pregar o evangelho batizando, né? Então, faz isto em memória de mim. Duas coisas que Jesus instituiu, né? Os católicos têm 7 sacramentos, né? Mas Jesus instituiu 2. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Um novo pacto, nova aliança é no sangue. E vai beber. Nunca podia beber sangue nos sacrifícios. Mas ele é o sacrifício uma vez para sempre e precisa beber
Porque vida está no sangue. Primeira vez que foi não só permitido, mas ordenado beber do sangue do Cordeiro de Deus. João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus. Né? Era símbolo, cordeiros, mas agora era antissímbolo. Né? Ele era o próprio Cordeiro, que foi simbolizado através de outros. Então, beber do sangue dele é vida. Vida está no sangue. Vida circulando, né? Então, o sangue representa morte e representa vida. Ele precisa partir, morrer, para comer dele. Mas comendo dele, nós temos vida. Porque formamos o corpo com sangue, com comunhão, circulando, levando palavra e o Espírito. E através de comunhão. Então, nós temos vida no corpo de Cristo, através de sangue. Mas começa com morte. Não podemos ter vida sem morte. Morte de Jesus e morte do eu. Quebrantar mesmo. Não tem outra maneira. Isso é nova aliança. Comer de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, esta ordenança, este fator principal na igreja é entre a primeira vinda, quando começou a igreja, e segunda vinda, quando Jesus voltar. E está comendo desde a primeira vinda até a segunda, mostrando a morte até que Ele venha. Mostrando este sacrifício uma vez para sempre e comemorando, bebendo até que Ele venha para casar com a noiva. Agora, o sangue circulando no corpo não circula numa pessoa individual, né? O sangue circula no corpo. É. Como que o sangue vai ser liberado num membro só? É, exatamente. Isso, a igreja não é uma pessoa individual. A igreja é Jesus e o seu corpo. O corpo é os membros do corpo, quer dizer, indivíduos, juntando, formando um só corpo. Isso é básico, né? Então, Sr. João, se não tiver quebrantamento de uma das partes do corpo, o sangue não circula, né? Não circula. Começa uma doença. Quando o sangue não está circulando, tem uma doença. Em nosso corpo natural e no corpo espiritual. Tem doença. O espírito não está levado no corpo inteiro. Nem comida, nem tira impureza. Tem doença, né? Como várias doenças, né? Pessoas estudam doenças, tentar curar, né? Com meios físicos, né? De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, Paulo está falando que é tão firme que esse pão é o corpo e o sangue é o sangue, que se comer indignamente está culpado não só de causar problema na igreja, mas está culpado do corpo e sangue de Jesus. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Então, consequências de não discernir o corpo e beber dignamente é doença, fisicamente, e até morte.
Então é uma coisa muito séria, né? Muito séria. A ceia do Senhor. Eles estão entendendo que a igreja não é igreja sem comer de Jesus. E comer de Jesus implica, segundo as palavras de Jesus, comer do pão e beber do cálice. E se não, somos condenados, somos vulneráveis a doenças espiritualmente. Eu acho doenças físico e espiritual. Nós somos subnutridos, não nutrindo do corpo e do sangue de Jesus. Espiritualmente e até fisicamente. Vida é vida, né? Realmente, vida física e vida espiritual, a mesma coisa, né? No final das contas, né? Então, vamos falar sobre discernir o corpo. Nós falamos isso da última vez. Discernir o corpo não é discernir as pessoas, basicamente. Discernir Jesus como pão, né? Discernir o corpo de Jesus como pão. Não discernir pessoas na igreja como corpo. Isto é depois só, né? Estou falando certo? No contexto, discernir o corpo, entender que Jesus é o pão. E o sangue e pão, a carne de Jesus está no pão e cálice. Discernir. Porque não só tem uma boa festa, né? Tudo assim, não discernir. Virou símbolo, virou quase uma brincadeira, né? Então, muito sério. E muito sério de viver qualquer jeito e depois começa a consertar. Oh, vamos ter ceia, assim, vamos consertar. Oh, assim, né? Isso é uma coisa que não, Deus, é uma abominação, né? Consertar por causa da ceia. Consertar por causa do Senhor Jesus. Tenho pergunta, porque é um assunto tão vasto que eu fico quase incapaz de abrir esse assunto. Né? Eu vejo tanta coisa, né? Mas é difícil, porque implica nossa vida e nosso testemunho no mundo e o plano de Deus, né? Então, nós temos a palavra de Deus escrita aqui para nos avisar, informar sobre essas coisas. Agora sobre... a nossa mente fica esquecendo isto. Precisa renovar nossa mente. Nossa mente é cheia de coisas, né? Bombardeada diariamente. Por séculos e séculos, né? Nossa cultura, tudo, meios de comunicação, tudo é bombardeado com mentiras. Então Deus, com sua sabedoria, instituiu maneira de reunir e renovar nossas mentes sobre o que Ele fez por nós. Ele deu sua vida por nós, para nós receber vida nele, né? Então, nessa nova aliança, fecha a lacuna entre Deus e nós. Podemos ter Deus em nós, então não tem mais lacuna. Podemos obedecer à lei, porque não tem problema. Ele está obedecendo. Ele que obedeceu está em nós. Isso é a nova aliança. Mas tem que ingerir esta vida sempre, e a ceia é maneira de lembrar em memória dele. Lembrar, não lembrar mentalmente, mas renovar nosso espírito, a mente no espírito, para lembrar que ele fez, que ele está fazendo. É? Então a igreja não é só para fazer testemunho e ganhar almas, aumentar números, é para renovar nossa vida eterna em Jesus Cristo. Se nós temos vida eterna, vai multiplicar. O espírito vivificante não tem problema de multiplicar se tem vida.
Mas se multiplicar através de outros meios, está multiplicando com palavras, teorias, métodos e tudo, né? Porque a vida multiplica por si. A vida não pode ficar parada. A vida multiplica. A natureza de vida é multiplicar. Se multiplicar com outros meios, tem muito perigo de multiplicar outros como nós, não com vida, mas com teoria, religião. A alma gosta disso, o Satanás gosta de mostrar coisas, iludir, multiplicar, mostrar alguma coisa. Torre de Babel, igreja maior, igreja na cidade, etc, etc. Assim, né? Tecnologia, assim, né? Títulos e tudo, né? Isso não é testemunho de Jesus Cristo. Porque se discernir o corpo, assim, esse povo precioso é a igreja e tudo, mas não vem disto. Vem do discernir Jesus. Se Jesus é o pão, então as pessoas comendo vai ser o mesmo pão. Mas é o pão físico do Senhor? Vamos virar agora para Coríntios 10, pertinho. Eu quero tratar isso de novo. Como nós vamos discernir? Fala em Coríntios 10, interessante. Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo. Não é transubstanciação, não é símbolo, é comunhão. A comunhão do Espírito Santo mostra, revela o corpo e sangue de Jesus. Porque o corpo de Cristo não é uma teoria sobre pessoas junto, né? É um fato cósmico. O corpo de Cristo é o homem que partiu para nos ingerir e apresentar esse homem no mundo e para todos os séculos. Né? Então tem que começar com ele, não com pessoas. Não adianta. Não adianta começar com o corpo como a igreja, porque a igreja é Jesus. A igreja é Jesus, o cabeça e o corpo. Não é o corpo separado da cabeça. Né? O corpo de Cristo quer dizer cabeça e corpo. E precisa discernir Jesus como pão, como corpo, para ter revelação da igreja como corpo. Não temos amor para ninguém, só para si. Se temos revelação de Jesus, nós temos amor por Ele e nele, e nós vamos amar todo mundo. Mas se começa a ver a igreja, não tem adianta. Temos panelinhas e preferências e etc. Todas as coisas, temperamentos e tudo essas coisas. Não dá. Tem que começar com Jesus. A terceira pessoa em nosso meio une duas pessoas, a terceira pessoa une. Só. Banalizar. Tem tanta banalização, sabe? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Pão é Jesus. Sangue. Assim, né? Tem esses diáconos com luvas brancas, aquela coisa assim, todo mundo. Assim, né? Assim, né? Então, isso é de alma, né? Essa santidade falsa, né? Essas teorias, essa poesia. Meu Deus, livre-nos de nós. Precisamos entrar numa revelação profunda que isto é a palavra de Deus falando essas coisas e pode comer nesta base e vai formar igreja gloriosa. Só nesta base. Eu sinto que está beirando uma grande restauração da igreja. Uma grande reforma. E como a Haroldo falou sábado passado, essa terceira reforma tem que começar a partir de onde a segunda reforma falhou. Falhou onde? Na ceia. Não podia nem pegar a mão do outro. O próprio Lutero não pode pegar a mão do outro irmão de Deus, porque ele não concordou com Lutero sobre o pão. Né?
Lutero não concordou com a Igreja Católica e não concordou com esse outro irmão sobre o pão. Então falhou. Começou a dividir. Agora nós vamos começar com esta falha na ceia, vai contender a ceia agora, por revelação de Deus, para ter mais forma na igreja. Isto é o cerne da igreja, comer de Jesus. A nova aliança. Estamos nessa tarefa que abala a gente. Só Deus pode fazer isso, mas alguma coisa está acontecendo. Esforçando para ficar unido, ter amor, e isto é igreja e tudo, né? Esforçando. Mas seria também não pensar que é para discernir os pecados, né? Das pessoas. Querendo consertar pecado e tudo assim, né? E só legalismo e libertinagem e mágico e simbolismo. Meu Deus! Porque a ceia, por exemplo, às vezes em quando. Fala, toda vez que faz isso, faz em memória de mim. Se dependermos da ceia em si para ter vida eterna, estamos perdidos, né? Então, eu sinto que a ceia é constituída na igreja para renovar nossa mente espiritual sobre este fato que podemos participar a todo momento. Tipo de lembrar, renovar que nós estamos bebendo da carne e do sangue de Jesus. Sempre, todo dia. Né? Mas a ceia está lá para lembrar. Então essa lembrança vai talvez estimular-nos para entender isso para alguns dias, né? Mas depois pode alguma coisa acontecer, voltar para a igreja e de novo renovar, né? Uma testemunha na igreja, né? Mas o senhor concorda que a Bíblia nos deixa uma ordenança de participar desse, não sei se chamaria de ritual, mas desse gesto? O senhor concorda que na Bíblia fala que a gente precisa participar de comer e beber, assim, de algo palpável? Não sei se o senhor está entendendo. Eu sinto o seguinte: podemos ter nossas ideias. Por exemplo, eu lutei com o Senhor sobre falar em línguas. Eu lutei, porque eu tinha até outros dons em minha vida, 5 anos assim, né? Muito firme na Cristo, mas eu compliquei lutar. Mas Ele deu para dizer, acaba seus comentários, Ele deu para dizer, vai parar não, né? Porque Ele quer dizer, vai parar de discutir e olhar as Escrituras. O livro de Atos fala claramente quando batizar no Espírito não fala em línguas. Então Ele fala, vai parar de discutir comigo e olhar a palavra, né? Então eu entendi que de Deus falar em línguas quando receber o Espírito Santo, né? E na ceia podemos dizer, nossa igreja não tem isso muito, né? E tem igrejas que não tem ceia nada, fica espiritualizando, né? Por exemplo, Exército de Salvação, né? Então, e tem ceia uma vez por ano e tudo. Mas podemos discutir, mas é mais importante examinar. Porque fala na igreja de Atos, perseverar na doutrina dos apóstolos, em comunhão e partir do pão e oração. Então, partir do pão é central na vida da igreja bíblica, né? Então, isso, né? Mas não só a vida vem da ceia, mas a ceia renova nossa mente para entender que devemos andar no Espírito, na revelação da carne e do sangue de Jesus, na nova aliança. Mesma coisa de batismo, né? Podemos discutir. Eu andei esses 5 ou 6 anos sem batizar e sem receber o Espírito Santo, né? Mas depois eu vi na Escritura, quando eu queria receber o Espírito Santo, mesmo com línguas, eu vi precisar batizar nas águas. Então é um negócio de querer agradar a Deus, não discutir, né? Não é teoria, não discussão, não teologia. É seguir as Escrituras mais reveladas pelo Espírito Santo. Então nós vamos entrar nisso. A doutrina apostólica vai voltar para ter homens de autoridade e falar essas coisas firme, sem discussão, sem legalismo, sem libertinagem, mas com a qualidade das Escrituras e pela revelação. E com testemunho. Exatamente. A partir
Não adianta imaginar que seu irmão é membro do corpo sem ter contato vivo com Jesus. Quando tem contato vivo com Jesus, vai amar seu irmão. Que ele amou e deu sua vida para ele, tanto como você, né? Fala isso claramente em 1 João, né? Então, a vida, amor vem de Deus, não vem sobre reunindo e tentando, abraçando e assim, todos esses truques, né? Mas vem de Jesus mesmo. E vem mesmo. Eu tenho tido experiência que eu posso amar meus inimigos. Ficar calmo, eu tenho experiências, eu quero isso constante, claro, né? Mas eu tenho experiência, eu sei que podemos, pelo Espírito de Jesus em nós, amar nossos inimigos. E amar nossos amigos também, né? Da maneira certa. Não porque eles fazem alguma coisa para nós, né? Então, discernir começa com Jesus. Vamos só terminar aqui. Vamos seguir, porque vai falar este mesmo versículo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Nós sabemos que o pão é Jesus por comunhão, irmãos. Por revelação no Espírito. Não por mágica, nem por simbolismo. Nem com filosofia. Amém? Pois nós, embora muitos... Então, este versículo eu procurei nessa semana, depois da reunião, sábado passado, eu procurei no grego, né? Então, eu quero ler no grego o que fala, porque em português nem em inglês fala isto. Muda poucas palavras, assim, mas se você quer escrever, eu sinto muito mais melhor para entender. Então, fala no grego assim... Porque há um só pão. Que é esse um só pão? Quem é? Jesus. Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Ele fala em português aqui. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Está confundindo, né? E não é muito fácil. Mas eu falo em grego, porque há um só pão, que é Jesus, né? Nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Tem sentido, né? Tem lógico, né? Então, Jesus é o pão, único pão, e participamos desse único pão, os outros participando desse único pão, somos um só corpo, porque esse pão é Jesus, o corpo dele, né? Amém? Jesus é o pão que desceu do céu, único pão, um só pão, comendo dele, discernindo pela revelação que esse corpo de Jesus, esse pão, participando juntos, viramos o mesmo corpo, porque participamos do mesmo pão. Entendeu? Né? Este pão aqui, né? Este pão é Jesus. Único Jesus, único pão. Se participamos, viramos no mesmo pão, porque precisamos do mesmo pão, né? Então, se participamos do mesmo pão, junto, nós somos o mesmo corpo, porque este pão é o corpo. Dá para entender? Se este pão é o corpo, participamos do mesmo pão, somos o mesmo corpo. Mas precisa comer. Comer mesmo. Não ser teoria. Comer. Não entendemos tudo sobre a nossa vida natural, né? Mas quando comer junto tem que ter endereço, tem que chegar no mesmo lugar, no mesmo horário. Com exortação no espírito. Comendo uma coisa natural. Que entra em nosso corpo natural. Então, fazendo isso, eu acho que o Espírito Santo vai começar a fazer uma nova obra. Vai ser alguma nova em minha vida e em sua vida. Eu sou subnutrido. Sou. Eu não posso só pedir oração e pelejar. Eu preciso de nutrição. Eu não estou comendo
a ceia há muitos anos. Estou vivo, graças a Deus, pela sua misericórdia. Mas esse corpo é corpo de Jesus. A igreja é o corpo. Precisamos entender isto no sentido quase literal. Comer é necessário. Comer junto é necessário. O que estamos comendo? E não é poesia. Não é teologia. Não é simbólico. Os católicos arrumam esse mágico, né? Eles ficam assim, né? Assim, né? Mas não tem resultado. Os católicos não têm santidade. Geralmente, né? Tem tanta bagunça, né? Acendendo velas, né? Sempre velas, assim, né? Tudo assim, roupas, assim, né? Assim, né? Genuflete. Toda coisa mágica, né? A gente fica quase impressionado. Eu passei uma parte da minha vida impressionada com isso, né? Os coral de meninos começando a cantar, os 3 sacerdotes assim, né? Assim, quase. Eu fiquei chorando até. Impressionado. Estou emocionado com essa mágica. 3 sacerdotes, um domingo era verde, outro domingo era vermelho, né? E o coral começando a cantar naquele exato momento, né? Todo mundo para frente, não falando com a pessoa, não abrindo a Bíblia. Mas é impressionante, mas não é vida eterna. Resultado. Onde a igreja católica reinou, não tem vida eterna. Tem anarquia, tem carnaval, tem corrupção, tem engano. Agora, nesse último ano, tem uma onda de corrupção descobrindo que tem anos e anos dessa corrupção, né? Padres mexendo com meninos, homossexuais e tudo, né? Então, tudo é descoberto, né? Paga dinheiro para não falar, né? Agora está... Mas tem católicos santo mesmo, né? Madre Teresa, Francisco Assisi, Henry Nouwen. Apesar dessas coisas, Deus é tão grande, Ele aparece para a pessoa, né? Muitas pessoas santas neste ambiente. Apesar desses problemas, né? Mas Deus quer a coisa além do catolicismo, além do protestantismo, além do evangelicalismo, além do movimento carismático, para uma igreja gloriosa, apostólica, restaurada, para irradiar, mostrar, brilhar Jesus Cristo em a pessoa dele, em amor. Coisa tremenda, né? Mas a luta, oposição contra isto, querem nos matar quase, ficar louco. Mas ele vai vencer. Enquanto a igreja não estiver do jeito que o senhor falou agora, então nós não podemos ceiar, senão vamos estar comendo sem discernimento, não é? Eu estou esperando, porque eu não sinto autoridade para começar a ceiar. Eu tenho que levantar uma voz profética, alguma autoridade, alguma intervenção de Deus. Eu não vou para a igreja nenhuma, porque eu cansei, eu procurei várias tentativas, né? Mas eu fiquei pior, triste de ver pessoas chegando e não recebendo. Quase doentes fisicamente, né? Ver a pessoa chegando e frustrada. Aquelas manipulações, aqueles truques, aquela coisa, aquela música alta, né? Uma vez eu trouxe algodão. Eu não aguentei. Muito alto. Mais alto é melhor para eles. Eles não importa. Tantas brincadeiras, assim, tudo. Mas é triste. Pessoas frustradas, eu vi a congregação tentando levantar as mãos e assim, querendo obedecer tudo, mas não tem
aquela terceira pessoa não estava, né? Não veio. Né? Então eu desanimei. Mas eu sempre aconselho pessoas para não ficar em casa. Dar algum conselho. Eu não estou querendo tirar pessoas da igreja, mas eu estou querendo mostrar a verdade. Né? Procurando. Então, agora estou descobrindo que o fator central na igreja restaurada é a ceia. Estou entendendo isso pelas escrituras. Né? Partir do pão. Quando reuniram para partir o pão, né? Alguém morreu. Paulo falou tanto, né? Ele parou e desceu e curou ele e depois continuou. Se a pessoa vai para a igreja, no caso o senhor não toma na ceia porque o senhor não vai para a igreja. Mas se a pessoa vai para a igreja e não toma a ceia lá, ela está com o espírito de criar divisão. Não, eu não gosto disso. Eu concordo, Haroldo. Se vai para a igreja e tem ceia na Assembleia de Deus ou qualquer lugar, eu acho que não deve ir se não vai tomar ceia, porque é um insulto. Uma afronta, né? Não deve. Se não vai tomar ceia, está tipo de espião, né? Melhor. Alguma coisa. Não é o espírito que vai trazer a ceia de volta, esse espírito que queria ser melhor. E não é pecado se sentir participar da ceia nessa igreja. Não é pecado. Eu não estou falando isso. Mas é pecado se Deus está mostrando alguma coisa. Você tem que ser sensível ao Espírito Santo. Para mim, eu não posso. Mas eu não estou querendo dar exemplo, né? Eu nunca, diante de Deus, eu nunca falo, fica em casa. Nunca, porque eu acho perigoso. Eu aguento esses anos. Eu aguento. Mas eu não aconselho a pessoa, não, porque geralmente a pessoa não aguenta, fica desanimando. Eu não estou desanimando, eu estou subnutrido. Estou entendendo isso esses dias. Estou subnutrido. Eu tenho ataques, depressão e muita coisa assim, né? Então eu acho que é subnutrido. Mas força vem dele, né? Mas eu estou firme, até crescendo em Deus, né? De não participar do pão. Mas isto é meu caso. Mas eu acho que pessoas, se não sentir forte, devem participar com outros, até participar da ceia, porque não é pecado. Só se Deus está dirigindo alguma coisa. É pecado de desobedecer a direção do Espírito. Né? Mas é muito ruim ir para a igreja e não participar da ceia. Não é. Eu estou entendendo isso. O Espírito é errado. Sem a revelação não altera quase nada. Ou participar ou não participar. Não faz muita diferença. Sem revelação. Se não tomar ou tomar sem revelação, não vai fazer muita diferença. Mas o tomar sem revelação não é indignamente? Essas coisas tem que pensar, né? Mas, por exemplo, se a outra reforma parou nesse ponto, se nós formos analisar, Lutero estava certo na doutrina. Que é certo? Lutero estava certo na doutrina. Doutrina. E o Zwingli, que o outro, não estava certo. O Zwingli é a teoria protestante normal. É simbólico. Ele falou, não, é símbolo. Ele reagiu contra a coisa da igreja católica. O Lutero não. Ele falou assim, não, está escrito aqui, é o corpo. Você comendo é o corpo. Então a revelação de Lutero, doutrinariamente, era mais certa do que o Zwingli. Mas a atitude dele de não ter comunhão nenhum, porque ele estava de visão doutrinária, essa atitude que é a atitude errada. O problema, você pode ter uma visão, uma revelação certa, mas você tem que ter uma atitude certa também, até de ter comunhão com quem não tem a doutrina certa. No caso, hoje seria isso. Você ter comunhão com as pessoas que não têm a doutrina certa, você também não tem a doutrina certa. Lutero tinha uma revelação mais certa, mas a atitude bem errada. Xingava pessoas. Brigante. Mas ele era forte para começar essa grande reforma na igreja. Né? Forte. Mas ele creu não em transubstanciação, ele creu em consubstanciação. Quer dizer, no ato de comer, crendo que é o corpo de Cristo, é corpo de Cristo. Então ele está certo. Consubstanciação, quer dizer, através de comunhão, comendo junto, crendo que o pão é o corpo de Cristo,
vira corpo de Cristo. Católicos não, né? Corpo de Cristo de qualquer jeito, lá no altar, né? Com a luz vermelha lá. Todo tempo é corpo de Cristo. Não, isso é mágico. Não tem nada no pão em si, né? Mas ele falou que comendo, no ato de comer junto, crendo que é corpo de Cristo, vira corpo de Cristo. É quase certo, né? Mas a atitude é errada. Então estamos pelejando, irmãos, para a restauração. De ter todos esses 3 testemunhos, palavra, Espírito e comunhão. E podia ter comunhão com Zwingli. Podia ter. Não. Então, rachou. Até agora. Rachando infinitivamente. Porque o ponto importante que acabou de falar aqui, somos como é que é? Um só corpo. Porque há um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Então, os Zwingli, crendo errado, era um só corpo, mesmo que cria errado, né? Essa é a doutrina que o que você crê, o que você pensa, não tem nada a ver, porque se você é de Cristo por causa do pão e não por causa da sua fé. Isso o Lutero não conseguiu entender. Ele achou que você tem que entender para ser do corpo. Você não tem que entender para ser do corpo. Você é do corpo querendo ou não querendo. Zwingli comendo como símbolo era comendo do corpo, né? Mesmo sem comer, mesmo o senhor não comendo a ceia, o senhor é do corpo. Entendeu? Então o negócio não tem a ver com a doutrina. É um fato histórico, se entender e se crer nisso, aí nós temos a vida eterna. Então não depende do que as pessoas pensam, deixa de pensar. Se comeu, essa é uma ação, uma coisa diferente do que nós normalmente pensamos. Agora, se tem revelação voltando sobre esse pão, eu vou querer comer. Eu vou juntar para quê? Para comer. Eu vou ser nutrido em vez de subnutrido. Né? Estou esperando esse dia. Porque sou subnutrido e vulnerável de muitas coisas. Assim. Eu preciso mais força comendo, né? Junto. Isso é uma igreja. A igreja restaurada. O partir do pão é família comendo junto. Comendo de Jesus. A igreja é uma família comendo junto. A família que não come junto não é uma família como deve ser. A família que fica aquela coisa na cozinha, na fogão, né? Fica lá, senta lá. Assim. Outra hora, outra dentro, assim. Não tem família. Tem pessoas morando junto, né? Mas a família come pelo menos uma vez junto. Tem algo que acontece que não pode acontecer outra hora. Então, comer junto mostra o quê? Família. Tendo família junto, comendo de Jesus, vai ter amor. E este amor vai levar para compartilhar as necessidades de outros, né? Tem consequências, várias consequências. Vai ter cura. Né? Pode ter cura na mesa. Né? Amor cura. O senhor falou agora. Porque não tem comunhão. Tem briga, tem coisa, não briga abertamente, porque tem muita coisa de muitos anos, assim, né? Sempre coisa assim, né? Fique em paz, porque senão vai sair, não vai ter aluguel, né? Mora lá porque mesmo aluguel, economicamente prático, né? Em vários fatores, né? Então não come junto porque não tem comunhão. Tem lacuna entre pessoas, entre pai e filho e entre pai e mãe, e muita coisa escondida, né? Aí o que o senhor está falando é ter comunhão. Se a pessoa tiver revelação de Jesus, ela vai comer junto e depois então é que vai resolver essas questõezinhas. Não quer dizer, não é consertar as questões primeiro para depois comer junto, mas é ter revelação de Jesus, comer junto para consertar as questões entre si, pessoais. Probleminhas. Eu não sei exatamente que é primeiro e segundo, mas é um processo, né? Não entendi qual é essa sequência. Porque é verdade no sentido que não tem coisa que não pode consertar alguma coisa sem enriquecer Jesus, né? Não tem graça, não tem amor. Essa questão que ela falou é uma linha muito delicada. Ele diz aqui que se comer sem discernir, você vai trazer condenação. Então, se você comer
sem consertar, porque você tem barreira, pode até comer e depois consertar. É por isso que é tão fino. Você pode comer tendo barreira e Deus vai te dar força para consertar. Mas se você come com a atitude fechada, tem barreira profunda, clara, você tem barreira forte com outros membros do corpo, e você come sem disposição de consertar, você vai comer condenação para sua vida. Então eu não posso comer, né? Enquanto eu não consertar, então. Não. Você quer consertar, no fundo do coração quer consertar, mas não tem graça. Então, entendendo que vai ter graça comendo para consertar, vai dar certo. Né? Se tem vontade, mas se conhece que não tem força. E que precisa da força de Deus. Aí é uma atitude escolhida. Agora, se tem ódio, né, forte, não aceita, aí você está desrespeitando até Jesus. Isso é religioso. Atitude, né? Mesma coisa do batismo. Tem pessoas, a gente batizou pessoas lá que até no dia que batizaram fumavam. Tinha problema sério. Mas batizou, nunca mais fumou. Né? Então geralmente faz preparação, limpa tudo primeiro, para depois batizar. Se batizar com fé, você abandona as coisas erradas tudo de uma vez. Aquele dia em diante você tem a vida de Cristo, você não entra em pecado mais, né? Mas tem que ser uma coisa genuína, né? Já batizando pessoa fumando e continua fumando. Seu João. Eu fico assim muito confusa nesse sentido assim da ceia, porque pelo que eu entendo, quem é batizado em Cristo já está em Cristo. Então já faz parte desse pão, né? Mas a confusão que eu percebo é assim nessa comemoração, em símbolo mesmo, né? Partir do pão, carne. Eu acho que essa realidade assim de comer junto é que deixa assim a gente um pouco aéreo. Eu fico assim mas assim parece que traz uma certa confusão, porque quando vamos reunir, sentar junto, é que a gente percebe que não há essa vida de Jesus. Não há vida. Não há vida de Cristo. Compartilhando. Não há vida. Mas esse é o problema. Não é uma igreja. Não é uma família. Mas qual é a solução, então? Por exemplo, batizando em Cristo, muito bom, nasceu de novo, importantíssimo, mas a neném precisa nutrir, não precisa comemorar, não. Nasceu neném, tem que nutrir, mamar, tudo assim, né? Então a igreja precisa comer junto, nutrir de Jesus constantemente, porque nossa mente carnal é ruim, perigoso. Então precisa renovar nossa mente, e Jesus institui isto, esta comida, comendo junto, como família, para renovar nossa mente. Batizando em Cristo é importante, mas você não consegue, você tem problemas, eu também. Você batizou em Cristo, recebeu o Espírito Santo, você tem problemas, eu também. Somos subnutridos. Precisa um dos outros de maneira muito mais forte. Você tem depressão, você tem altos e baixos e tudo. Por quê? Porque uma nutrição importante está faltando. E Jesus instituiu isto. Todos aqueles séculos de sacrifícios, sacerdotes comendo. Algumas vezes o sacerdote só comia, outras vezes o leigo começou a comer tudo. Mas agora chegou a hora de comer Jesus mesmo. Sangue e carne, entendendo isto, alguma coisa sobrenatural, eu acho que vai acontecer. Assim, né? Obedecendo a palavra, acho que vai uma visitação, uma coisa diferente vai começar. Eu espero que sim. Porque... O senhor acha que quando Paulo enviou essa carta, eu não tenho muita certeza se enviou ou se ele na época, mas quando Paulo fala assim para a igreja de Corinto, que eles não discerniam o corpo, isso, o senhor acha que aí trouxe a solução para a igreja?
Depois ele exortou? Eu não sei, ele não fala. Não fala, mas ele falou não parar de comer, mas parar dignamente. Interessante. Ele não fala deve parar, está tudo errado. Ele fala, começa a comer dignamente. Ele fala, vocês não ceando, você deve comer em suas próprias casas para não ter fome. Chega aqui, não precisa ter fome, deve comer junto, dignamente. Mas essa comparação que ela está fazendo sobre Paulo enviar a carta e se consertar, não, isso é uma das chaves, que, por exemplo, sobre a questão do homem que adulterou, que estava em pecado, na primeira carta ele falou e na segunda carta eles tinham consertado. Então, quer dizer, eles obedeceram. Então, havia já o início de fugir da autoridade apostólica, porque ele falou sobre os falsos apóstolos, os outros pregadores. Mas ele estava afirmando em Coríntios a sua autoridade apostólica como pai da igreja, né? Então, aí foi o início da queda da igreja. Porque no início a igreja apostólica não tinha alternativa. Tinha que obedecer os apóstolos e tinha que obedecer a doutrina apostólica, né? Então, eu acredito que no início estava em perigo de começar a desviar por vários problemas, mas ele enviou a carta e eles ouviram. Mas aí quando foge, porque hoje nós pensamos que temos alternativa, não damos certo numa igreja, vamos para outra igreja, não damos certo com um líder, vamos para outro líder. Isso para mim é uma das chaves do problema, é que os apóstolos, Paulo fundou a igreja e ele enviou as cartas e eles respeitavam e obedeciam. Isso é uma das bases da família, que Jesus não estava na terra mais, então havia os apóstolos que sabiam para onde ir e as pessoas obedeciam aquela direção, né? Isso é uma das chaves de voltar a ter unidade da igreja, é Deus levantar os apóstolos e haver uma linha de autoridade e saber que não tem alternativa. Eu não posso, eu não estou dando bem aqui com essa família, eu vou para outra família. Não existe duas famílias, só tem uma família, né? Então mantém a unidade através da linha apostólica, né? Quer comentar mais, Lídia? Você não entende que vai ajudar tomar a ceia? Não, eu acho que como nós não temos assim a revelação, né, dá para ficar nessa base de que muitas igrejas ceiam e até acreditam mesmo que está participando do corpo do sangue. Mas você fica imaginando, se é a presença do apóstolo, por exemplo, que falando vai trazer essa revelação e aí nós vamos fazer a base certa, ou Deus vai... Por exemplo, quando Paulo falou, segundo Roberto, trouxe essa revelação. Então parece que a presença do apóstolo, a autoridade, automaticamente trazia essa revelação, né? Então se tivermos apóstolos e com a autoridade de Deus, vai trazer essa revelação e nós vamos estar fazendo na base certa. Mas o que o apóstolo falou é o que tem registrado para nós hoje, porque na época poderia ter dado certo para hoje nós. É a mesma palavra, o que ele escreveu na igreja é o que nós estamos lendo. Não deve, hoje, o que está acontecendo? não deve pensar sobre apóstolos, em si deve pensar sobre a palavra viva, né? Palavra viva. Se tiver restauração desta palavra viva, que este pão é Jesus, e devemos comer junto, vai começar a igreja restaurar, né? Porque eu acho que engano de quando vem esses apóstolos? Esses apóstolos. Não, palavra. Talvez nem vai chamar apóstolos, porque estragou esta palavra tanto, não sei. Eu não importa. Mas a revelação da palavra viva vai restaurar a ceia em nossa nutrição e a própria igreja. A palavra cresce, prevalece. Palavra, o caminho. Né? Então é importante ter revelação. Porque esperar apóstolo talvez nunca vai encontrar, não sei, né? Tem tantos falsos apóstolos já e confusão e tudo, mas a palavra não engana, né? A própria palavra revelada vai testificar, vai ter alegria, amor e tudo, né? Revelação coletiva, então, por exemplo,
eu posso ter a revelação, mas não vai adiantar muita coisa, porque eu preciso do irmão para comer junto, né? Mas sua revelação vai contaminar outros rápido. Mas isso eu não reúno em lugar nenhum, por exemplo. Vai reunir. A vida não fica sozinha. A vida multiplica. Você tem revelação, vai brilhar, vai conversar, vai chamar, não vai ter problema. Se tiver revelação, vai começar a contagiar outros e vai começar alguma coisa. Eu acho que pode. Eu não vejo... se tem concordância, né? Através da liderança e tudo. Tem que ter unidade, né? Testificação junto, né? Porque toda comunidade, todo grupo tem uma certa liderança. Então não pode assim, fazer nada sem cobertura, sem concordância. Mas se tiver concordância entre vocês, eu não vejo nada de impedir começar a pôr em prática, né? Porque eu acho que vai melhorar tudo. Seria essa nutrição. Nutrição. De certa forma, essa questão é muito delicada, da questão da liderança ou dos apóstolos, porque ele falou que precisa de apóstolos, ele falou que já tem a palavra do apóstolo, mas a palavra do apóstolo, hoje, essa palavra aqui, deu origem a um monte de interpretações espúrias, né? Então nós estamos discutindo, nós estamos perdidos no meio de confusão, muitos pensamentos. Então, muitas pessoas sobre essas palavras estão chegando a conclusões diferentes e formando igrejas diferentes. Então, de alguma forma, Deus precisa restaurar uma palavra, precisa restaurar a revelação da palavra, mas essa restauração da palavra tem que ser definida por algumas pessoas, alguma liderança. Não é só Pedro e não é só a revelação de Pedro, mas é Pedro com revelação. Então, precisa a ênfase não é esperar apóstolos, a ênfase é esperar a revelação da palavra. Mas, para tirar essa confusão, vai ter que ter liderança que vai segurar a linha dentro dessa revelação e não só dar base para tantas revelações. Porque se a gente falar assim, não, isso aqui é a palavra do apóstolo, então nós somos protestantes, né? Assim, essa aqui é a palavra do apóstolo, então qualquer um que interpreta, ele vai praticar e está liberado. Agora, se tiver uma revelação dessa palavra, de como ela aplicar na prática, é isso que nós estamos procurando, né? Entender direito o que ele quis dizer, ter revelação disso aqui, porque não é fácil de entender que o pão é o corpo e como que é, e coisas que nem Lutero ou os outros entenderam, né? Então está uma confusão muito grande. Então a gente não vai ficar procurando homens assim, tem que procurar a palavra, a revelação da palavra. Mas essa revelação da palavra, em algum momento, ele vai ter que ficar claro e ter que ter pessoas que vão firmar isso, e aí tem base para tomar ceia, uma base correta. Certo. Ô, Sr. João, aí no caso, por exemplo, eu sou limitada por causa disso, né? Porque eu não estou comendo. Não estou o quê? Eu não estou com a vida plena de Jesus ainda, porque eu não estou comendo, né? Uhum. Então, o que me resta? Me conformar com isso? É quem me resta. Eu estou na mesma situação. O que a gente vai fazer então? Ficar junto. Você é muito importante para mim. Eu acho que eu sou importante para você. Porque você tem revelação dessas coisas. Então nós vamos ficar juntos. Né? Fomentando alguma revolução. Porque se a ceia é renovar a revelação, então não é... O primeiro passo não é tomar ceia. O primeiro passo é ter a revelação e começar a comer Jesus mesmo de verdade. Não é? Porque se ficar dizendo, como é que nós vamos restaurar a ceia? Vai ser assim, então está pensando que só pode comer Jesus na ceia? Aí não é o que foi falado. É claramente que não é isso. Não. Então, se tem que comer Jesus mesmo para valer, então tem que enfatizar comer Jesus para valer. Se comer Jesus para valer, vai querer tomar a ceia, vai tomar e vai renovar. Isso. Mas a ordem é essa, não é isso. Uhum. Ao contrário, se funcionasse, era bom demais, né? Mas só de comer o pão e tal, e a gente comer Jesus era ótimo, mas não é. Mas não é uma solução principal. Não é. Uma solução para restaurar a igreja e nutrir nossas vidas melhor.
E também estou pensando aqui, teve muita gente de Deus. Teve muita gente assim que serviu a Deus de forma plena e não tinha essa restauração da ceia, né? Gandhi teve revelação, né? Quem? De uma certa forma. Mahatma Gandhi. Não. Não? Não. Madre Teresa, então. Não, ele não tinha revelação de Jesus. Ele rejeitou Jesus. Ele tinha método de lutar sem força física, né? Madre Teresa. São Francisco de Assis. Ela comeu. São Francisco de Assis. Sim. Eles tiveram vida com Deus plena, absolutamente. Né? Deus é grande, flexível. Ele tem planos para cada um. Porque se for ficar esperando essa restauração aí, seu João... Porque estamos num grupo de elite querendo restaurar a igreja. Estamos muito na frente, por graça de Deus, por chamamento. Por isso somos diferentes, lutando ferozmente para esta restauração. Mas não estamos melhor de ninguém. Eu sinto pior. Eu não sei porque Deus me chamou. Não sei. Mas é fato, né? Tem que seguir, né? Mas eu sinto meio animado quando penso sobre Jacó, né? Cheio, né? Deus chamou Jacó, olha, ruim. Davi, ruim. Mas ele chama. Então eu animo nesse sentido. Eu estou pensando aqui sobre a comunhão, né? A comunhão, que são três, a palavra, o espírito e o sangue, né? O sangue circula no corpo. Então isso se refere a relacionamento, à comunhão. Então, nós temos o Espírito Santo e podemos ter então a comunhão do Espírito Santo. No desenvolver dessa comunhão do Espírito, que acontece no relacionamento entre pessoas, né, falando a verdade em amor, e o Espírito Santo vem. Aí a gente passa a ter comunhão no Espírito. Então essa comunhão do Espírito é o se alimentar, né? É comer. Então nós comemos de Jesus quando essa comunhão do Espírito Santo vem. Então nessa base, tendo essa comunhão do Espírito Santo, podemos então partir o pão. Literal, comer mesmo. É a pergunta do Yuri. É a pergunta do Yuri. Aí volta para Deus pergunta que ele fala que existem vários fatores, mas em princípio é lícito, né? Assim, existem vários fatores a ser considerados, mas a princípio seria lícito. Porque tem um relacionamento social, né? Existe isso, o relacionamento superficial, o relacionamento social entre os irmãos. Então esse relacionamento social não está discernindo o povo. Quando existe esse relacionamento social, está conhecendo o irmão na carne, na alma. Então esse relacionamento na alma não tem base para cear. Mas quando a gente começa a identificar o que é a comunhão do Espírito Santo e começa a nutrir isso, identificar e começar a pegar essa linha, né? E começar a seguir em cima disso aí, eu acho que isso também é muito importante. Né? Muito importante. Mas tem esse fator de conferir com outros irmãos maduros, né? Para tipo de concordância, né? Porque Deus usa líderes, Ele usa cobertura, né? Então pode começar qualquer coisa, porque parte da revelação vai ser unida com os outros, né? Necessidade de outros, né? Eu não sinto autorização. Eu tenho muitas experiências, mas eu não sinto nada, só se Deus revelar, assim, né? Mas até agora eu não sinto autorização. Eu vou precisar outros confirmar, assim, né? Se outros têm confirmação, pessoas maduras e tudo, talvez eu vou começar a crer mais, né? Mas basicamente você está falando a verdade. Revelação, a comunhão no Espírito vai abrir a porta para ter comunhão na mesa do Senhor, né? Precisamos. Eu não quero esperar. Eu quero o mais logo possível. Eu penso sobre isso.
Eu acho que se continuar esperando, vai ficar assim, como chama? Desanimado. Desanimado. É isso mesmo, assim. Não só morte, mas... A gente pode dizer que essa igreja restaurada, ela vai ser a igreja assim, de radicais nesse ponto, não é vida mesmo, é morte mesmo. É não só vida e morte, mas confusão também, né? Porque tem muitas pessoas olhando para nós, né? Eu tenho notoriedade no Brasil já, né? Pessoas não gostam de mim, né? Então, se qualquer coisa em nosso meio começa errado, sem confirmação, vai piorar, né? Vai ter perseguição, mesmo fazendo a coisa certa, né? Mas tem que ter a coisa certa para nos sustentar nesse novo passo, né? Eu tenho medo dessas perseguições, mas se eu sinto que é de Deus, confirmado com vários irmãos, nós podemos enfrentar a perseguição, porque vai ter, né? Vai ter muita acusação, como nova seita, seu João de novo, né? Assim, né? Então, tem que ter confirmação para ter proteção e força interior, né? E como você falou, tem consequências negativas e positivas. Uma passo muito séria, né? Mas eu sinto muita confirmação em mim que a próxima passo para reformar a igreja é isto, né? Sim, quer dizer, revelação da palavra apostólica e começar a praticar em vida comunitária. Eu sinto muito interesse e paixão para isto. Eu não sinto essa coisa de evangelizar e tudo assim, né? Eu sinto que o coração da igreja vai ser amor de Deus numa família, né? Tá. Mas não a ceia em si não é a solução, né? A ceia em si não é a solução, mas a ceia vai ser consequência de entender essas coisas e ter confirmação coletiva sobre isso. Mas pelo que o senhor estava falando aí, a ceia, que é o ponto central, né? O senhor falou aqui, que é o ponto central da igreja, do corpo de Cristo, né? Na prática. Na prática. Uhum. Então vai precisar de ter a restauração da ceia mesmo. Eu creio. Mas eu sou sozinho, eu não tenho autoridade de fazer nada sobre isso. Isto eu sinto. Mas eu sinto isso. Eu não tenho interesse de teoria, eu não queria mais seminários, não quero mais essas coisas outras pessoas podem dizer, treinar obreiros e tudo, muito válido, mas eu não tenho interesse, eu quero prática em minha vida e ajudar outros, né? Eu sinto. Porque o primeiro passo não vai ser a ceia, vai ser a revelação de Jesus, da palavra que vai levar para a ceia. E ter revelação que a ceia é necessário para restaurar a igreja. Tem que comer junto. Com discernimento do corpo, né? Isso é uma novidade para mim. Eu tentei isso anos atrás. Tantas experiências, né? Mas não deu certo. Acho que a hora chegou para mim de começar, mas tem que esperar autorização, confirmação, né? Está falando, o primeiro passo é a revelação, é mesmo. Mas vai levar a consequência, será a ceia, né? Dessa revelação, consequência. Se não tem a ceia, não está tendo revelação. Se não tiver ceia, não está restaurando a igreja, né? Porque para mim restaurar a igreja inclui a ceia. Alguma revelação tem, só que não é suficiente para romper. A gente está falando da ceia mensal, semanal, diária, mas o que é então o comer da carne e o beber do sangue de João 6? Porque ali fala, né, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte de mim. Ou quem come e bebe, permanece em mim e eu nele. Né? Então aí há um temor, né, do não tomar a ceia. Porque
porque João 6,56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, o que é o comer da carne e beber do sangue? É comunhão, né? Fernando falou que se tiver, nós temos o Espírito Santo. Se ter comunhão no Espírito Santo, coletivamente, pode ter uma revelação desta carne e deste sangue. É o primeiro passo, né? Se tiver revelação disso, estamos comendo. Mas literalmente comendo, resta confirmação, porque estamos no processo, todo mundo olhando, todas as igrejas divididas, então é uma coisa seríssima. Não podemos começar outra seita, não. Vai ser chamado seita, claro. Vai ter perseguição. Vai ter. Mas tem que ter confirmação de várias pessoas maduras para confirmar a hora de começar a tomar a ceia, né? Porque, como chama? Ela perguntou, né? Stefani comentou, podemos conversar na família, né? E Júlio comentou, vamos comer aqui. Eu não sei, mas tem que ter confirmação da autoridade mais perto, né? E começar a entender junto, né? Mas podemos ter comunhão no Espírito e comer já da carne e sangue de Jesus. Porque você tem vida? Você tem, né? Então você está comendo já, né? Está comendo. Mas ele falou que comendo, principalmente, comunhão do Espírito sobre a carne e o sangue, sobre a palavra e o Espírito, né? Isso é básico, né? 3 testemunhos cooperando, sangue fluindo no corpo. Nós temos uma certa medida disto. Mas eu estou sendo chamada para procurar a restauração da igreja. Então eu sinto que a igreja deve aparecer mais breve possível, tomando a ceia, porque a palavra fala isto. Né? Fala sobre comer junto, né? Literalmente. Quando a gente fala de ceia, partir o pão, beber o vinho, a gente associa muito a comunhão e eu acho que é muito apropriado. Mas nessa passagem de João, quando Jesus fala comer da minha carne, beber do meu sangue, ele com certeza não estava falando nada a respeito de canibalismo, nada dessas coisas assim tão literal. Mas não seria comer da minha carne, seria agir como ele agiu, fazer o que ele fez. Beber do sangue não seria estar disposto a passar pelo que ele passou, assim, porque também, se a gente pode pegar, estamos falando de pão e de corpo, a gente pode voltar um pouco e lembrar que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi multiplicar um vinho, fazer surgir vinho. Depois, logo mais adiante, pouco, ele multiplicou o pão, né? Alimentou muita gente com isso. Então, nossa vida, se estivermos dispostos a comer de Jesus Cristo, agindo como ele agiu, e beber do seu sangue, estamos mostrando assim, que estamos dispostos a viver, a passar pelo que ele passou, nós estaríamos multiplicando a carne, multiplicando o vinho também. Eu não sei se ficou confuso, mas eu quero dizer assim, que esse ato de ceiar e as palavras de Jesus não seriam só em relação à comunhão, mas aqui em João 6, como João Paulo perguntou, esse comer da carne, beber do sangue, não seria isso? Viver a vida dele, comer a carne. Não tem jeito de viver essa vida. Não tem jeito de imitar. Não, pelo Espírito Santo que dele não habita em nós, assim, de viver é sofrer pelos outros. Não tem jeito de sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer imitar. Ninguém tem jeito. Então, ele falou, seja meus imitadores, o outro falou lá, seja mais... mas a imitador é maneira de falar, mas tem que ter cuidado, porque imitador não é copiar na carne. É ter revelação no Espírito e ter cuidado que está falando que tem revelação não praticando nada. Não, imitar quer dizer não fica filosofia e não praticar. É bom praticar, mas tem que ter que para praticar tem que ter fé, que vem de Deus. Por revelação. A fé vem de Deus, não nossa fé. Nem nossa fé. Fé de Jesus. Então, para ter fé de Jesus, revelação da palavra, vai ter essas imitações. Não podemos imitar, sofrer. O catolicismo começou a imitar, né? Mosteiros, pessoas sofrendo e tudo. E Lutero tentou todas essas coisas. Não adiantou. Quando ele viu a palavra em Romanos,
O justo vai viver pela fé. A luz brilhou. Começou uma revelação para o mundo inteiro, até hoje. Que tem revelação. Agora, com relação a esse primeiro Jesus já, né, através dessa comunhão, esse versículo 63, eu acho que é um versículo importante. Que ele fala, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que nós podemos ouvir de Jesus é através do relacionamento vertical, né, vertical com Deus, através do Espírito Santo. E através do horizontal, que é uns com os outros, no Espírito. Essa palavra, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então a gente pode ter vida através desse relacionamento. Ele teve cuidado de frisar isso, né? Está murmurando, como é muito duro. Você tem que entender que essas palavras que eu acabei de falar são Espírito e vida. Não teoria, não teologia. Não. Mas eu creio que está chegando essas coisas. Eu sinto muito interesse, paixão para isso. Eu sinto assim mesmo, assim, né? Eu não quero teoria, eu não quero só doutrina. Eu quero praticar isso. Eu sinto que praticando a partir do pão vai ter mais revelação. Eu sinto francamente. Assim, na prática de comer junto com revelação, vai ter mais revelação, mais amor, mais comunidade, que não podemos fazer agora. Então, eu sinto uma passo muito forte. João, sobre essa questão de assim, até meio no ar, assim, sobre se pratica para vir a revelação, se vem a revelação para ter prática. Essa semana a gente viu com o Haroldo uma coisa que eu achei muito interessante, que nós realmente não temos essa revelação plena da ceia e tudo mais. E a Ilma perguntou sobre isso, só que eu achei interessante que o Haroldo falou essa semana que nós já temos um pouco de revelação e que ele mostrou lá na vida de Abraão que se a gente começar a praticar na revelação que a gente já tem, que alguma coisa já tem, Deus pode trazer mais revelação, mas que se a gente ficar só pensando nessa revelação que falta e não praticar aquilo que a gente já tem, Deus não vai trazer essa revelação. O Haroldo mostrou isso para a gente através da vida de Abraão, que era uma vida de revelação e prática, revelação e prática, revelação e prática. Então, às vezes a gente espiritualiza muito e quando ela falou sobre a questão de consertar, algumas coisas, por exemplo, se a gente não consertar hoje na medida que Deus já nos dá a oportunidade, essa revelação talvez não venha, né? Não sei se o senhor concorda com isso. Concordo. Ficar esperando a revelação, enquanto isso eu vou continuar vivendo do mesmo jeito, não dá certo. Tem que consertar na hora. Jesus falou isso. Conserta no caminho. Porque senão vai ficar pior, ficar na cadeia, né? Consertar na hora. É importante. Eu também senti isso que o Wender falou, porque é igual o Haroldo falou, que a palavra só, porque são interpretadas de várias maneiras, né? Cada igreja interpreta de uma maneira e tudo. Mas eu acho que, assim, pelo menos nós aqui, eu acho que nós já temos, eu não vou dizer que nós temos a revelação completa, né? Falta muita coisa, mas eu acho que nós já temos, assim, o suficiente para a gente começar a praticar e pedir para que Deus traga o que ainda falta de revelação, né? Amém. E isso vai fortalecer mais a gente avançar, né? É verdade. Cada um agora, depois desta palavra, né, deve conferir com ele, né? Sozinho, conferir. Dormir, levantar, pensando, né? Porque o Espírito Santo ensina, né? Então, é muito para ter comunhão com ele, né? Silenciosamente, né? Conferir. Porque uma vez nós pensamos, é verdade, depois, no próximo dia, não sei, né? Tem que conferir com ele, sozinho e junto com os outros, orando, né? Ele vai ensinar como prosseguir, passo por passo, né? Muito sério, né? Essa reforma, né? Mas tem que começar com algo, como está falando, tem que começar. Pontos de referência, tem que começar. Sr. João, com
relação a precisar dessa necessidade, dessa revelação na ceia, eu creio que todos nós precisamos de uma revelação, tem algo que realmente tem uma revelação nisso, mas a princípio a revelação não seria a gente ter consciência que não é só um simbolismo, mas que também não é aquela questão da Igreja Católica de uma mágica, mais ou menos como o Lutero pensava, que é algo que é um símbolo, mas que também é o próprio corpo de Cristo ali, que é necessário ser feito. A partir desse princípio, a partir dessa pequena revelação que nós temos, eu particularmente, eu creio que nós deveríamos partir desse princípio até que Cristo venha, é mais ou menos o que o Ender falou, até que Cristo venha trazer a revelação completa. Porque talvez se nós fugirmos desse princípio, ou até mesmo desse início de estar fazendo isso, talvez nós estaríamos fugindo da comunhão. Entendeu? Então, seria isso. Uhum. Uma próxima crescendo nessa palavra, né? Vai começar a tocar pessoas e preparação, né? Que tem que ter muito cuidado para entrar na prática mesmo da ceia, porque pode ter esse problema de nova seita, né? Tem que ter certeza, não porque tem medo de perseguição, mas tem medo de errar e dar falso testemunho, né? Escândalo. Mas eu acho que vem, esta revelação vem, a prática vem também, inevitavelmente. Eu sinto fortemente isto, não tenho interesse em outra coisa, pessoalmente. As outras coisas são importantes, mas eu não estou chamado para essas outras coisas. Mas o que ele falou é que se tem só essa revelação que não é símbolo e não é substanciação, que já poderia começar a praticar. Mas nós fizemos isso em Ubiatava, né? Assim, nós tivemos, então não é só isso. Será que só isso basta já para começar a praticar? Mas se você pegar o que o Fernando falou sobre a comunhão do Espírito Santo, você não pode ter só a doutrina correta, se não tiver a comunhão do Espírito Santo, comendo Jesus mesmo, verdadeiramente, não adianta começar a tomar ceia só com essa revelação. Mas eu digo até nesse sentido mesmo que o Fernando falou, para a gente estar criando, não é criando essa comunhão pelo nosso corpo. Ontem até surgiu essa questão, né, na nossa reunião, de pessoas que sentiram essa falta, essa necessidade de ter uma comunhão, talvez uma comunhão mais no Espírito, e a gente até chegou a uma conclusão que não adianta a gente tentar alcançar isso, isso é algo criado pelo próprio Espírito, né, essa comunhão no Espírito, não tem como a gente tentar, porque a gente tenta ter essa comunhão, mas acaba tendo uma comunhão na carne, e é justamente o que nós estávamos conversando ontem, de partir dessa comunhão formada para o Espírito e começar a fazer essas coisas, entendeu? Já com essa revelação. Eu estava pensando aqui, né? Eu lembrei, assim, me veio na cabeça aquele texto, até o Edilson, acho que o Edilson até que falou, né? Aquelas pessoas que tinham falado que não iam comer mais até que Paulo morresse, para matar Paulo. Então, provavelmente, eles devem ter ficado desesperados para matar Paulo. Dar de um jeito ou de outro, para conseguir matar Paulo, para eles poderem comer. Então, talvez essa necessidade nossa de comer, né, ela tenha mesmo que aumentar, né, ela tem que chegar a vir a gente buscar mesmo com intensidade em Deus, para que venha, então, né, acontecer, venha uma revelação mesmo, porque a gente pode também acomodar, né? Acomodar no que está. Né? Acomodar no que está. Pegar e dar uma fomezinha de ceia, então daí a gente pega, então vamos tomar a ceia do jeito que está mesmo, né? E acomodar também. Então eu estava pensando por esse outro lado, né? Talvez a gente tenha mesmo que ter essa sede, essa vontade, esse anseio em tomar a ceia, só que buscar em Deus, né? Buscar em Deus mesmo o verdadeiro sentido do partir do pão, né? Porque estamos partindo do pão. Todo mês a gente está partindo do pão, né? Em todas as igrejas, em todos os lugares estão partindo do pão. Então,
Eu penso pelos dois lados. Eu penso por esse outro lado, tá? Então já começou a engrenagem. Ou então a gente deve mesmo se desesperar no sentido bom, né? De buscar Deus para que venha logo. Dentro disso que o João Paulo falou, parece que é mais um dos mistérios desse relacionamento com Deus e com a igreja. E acontece que eu também, me parece que nós não temos essa sede mesmo, nós estamos satisfeitos com a comunhão na carne. Nós estamos satisfeitos, às vezes, com o bem-estar social mesmo, como o Fernando falou. A gente não deseja mais, até mesmo por não fazer ideia do que seja esse mais. Porque é muito tremendo você pensar que você pode se identificar tanto com uma pessoa que não tem nada a ver com você, mas pelo Espírito elas se acham em Cristo. Então, como o João Paulo falou, eu acho que um dos nossos entraves, das nossas barreiras, é porque nós estamos satisfeitos, entre aspas, acostumados com a comunhão na carne. E a gente não passa desse mundo. Uhum. Meu propósito nesse estudo é sair desta banalização das palavras, né? O corpo de Cristo, por exemplo. A igreja vai ser gloriosa quando Jesus voltar. O que é a igreja, né? Como é gloriosa, né? Estamos nesse processo de entrar na revelação dessas palavras em vez de só aceitar, banalizando, comum, né? Porque o mundo está esperando vida, querendo vida, está procurando errado. Então temos muita necessidade de prover pão para o mundo comer. E tem que ser pão. Tem que ser partido, quebrantado. Então isso é necessário. Deus deu seu Filho para o mundo. Então Ele deu a igreja para comer e dar para comer a multidão, né? Multiplicar os pães. Então é necessidade. Sair da alma, entrar no Espírito, coordenar essas coisas com os outros e especialmente com Deus. Francamente, eu tenho medo de prosseguir sem a igreja, sem corpo, sem comer. Eu não gosto, eu não penso. Eu estou com medo mais e mais de eu não vou dar conta, né? Deus tem graça, claro, mas eu não estou querendo prosseguir sem comer, sem nutrir, sem prosseguir com os outros. A tarefa é muito grande, muitos inimigos, monstros em todo lado, dentro e fora. Então precisamos uns dos outros. E Deus providenciou a sua palavra, maneira de ficar junto e comer junto. E mostrar ao mundo vida. Resposta.